Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor. Amém. Antes de tudo, antes de nós entrarmos em oração e buscarmos a direção de Deus para as nossas vidas, como o apóstolo Denis e o Val colocaram, eu recebi o apoio de vocês no ano passado. Apoio esse que me proporcionou ir para mais um mandato para a glória de Deus. O Espírito Santo, através das pessoas que nos conheceram e acreditaram neste propósito, nesse projeto, foram usados por Deus para multiplicar. Amém. E eu tive votos em 588 cidades, 90% das cidades do estado de São Paulo. E tive mais de 113 mil votos. E eu só tenho a agradecer a vocês, apóstolo, Val, porque vocês, quando falaram para as pessoas, começou pelo Val, apóstolo, tem aqui, o Vinícius. Esse eu confio. Você trouxe para você a responsabilidade para o seu amigo que acredita e confia em você. Fala assim, não, esse é o cara que a gente precisa deixar que permaneça onde está. E o apóstolo a mesma coisa para as pessoas, para os seus irmãos, e disse, olha, tem alguém que eu confio. Como é que eu não vou ser grato a eles? Como é que eu não vou ser grato a vocês, que depois que receberam essa palavra, acreditaram, porque são detentores de credibilidade, vocês também disseram para os seus, olha, eu tenho uma pessoa que pode ir de olho fechado. Como eu não posso dizer para vocês assim, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Porque o estar na política, para mim, não é questão de emprego. É propósito. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto Deus quiser nos usar, Ele vai nos usar. Não importa as circunstâncias. E só para poder finalizar essa parte, eu estou nos caminhos do Senhor há 37 anos, pela misericórdia dEle. Há 30 anos como pastor. E no final do ano passado, o Espírito Santo ele deu uma direção para mim, para minha esposa, de nós buscarmos a independência de ministério. Cadê a palavra que estava escrita ali? Igrejas em aliança. Igrejas em aliança é trabalhar para o reino de Deus. E nós somos instrumentos de Deus para servir ao reino de Deus. Foi esse entendimento que o Espírito Santo nos trouxe. E a partir de dezembro nós decidimos essa nossa independência e estar em liberdade em Cristo para podermos, em igrejas em aliança, levarmos a mensagem, dizer para vocês, vocês têm um representante na esfera federal, para lutar a luta que vocês têm na cidade, para junto dos nossos vereadores da cidade, junto dos nossos prefeitos das cidades, buscarmos formas de atender a necessidade da população, principalmente aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade. Cuidar do próximo, que é a orientação do nosso Pai. Isso posto, mais uma vez eu agradeço a todos vocês e peço que curve a sua cabeça para nós pedirmos ao nosso Deus uma direção para essa mensagem de hoje. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua misericórdia, meu Deus, é infinita. A Tua misericórdia, ela nos alcançou de tal forma, meu Pai, que nos lavou, que nos purificou, que transformou a nossa vida. E hoje, meu Deus, o Senhor nos tem como instrumento usados pelo Senhor
para podermos buscar as ovelhas perdidas que estão nesse mundo. Ah, meu Deus, como posso eu estar diante da tua igreja, uma igreja cujo as pessoas também receberam de ti um chamado, uma direção para ir, pregar, salvar, curar os que estão perdidos. Então que a mensagem de hoje, meu Pai, ela venha ao encontro da necessidade da pessoa como alguém que necessita muito da tua direção, do teu amparo, do teu apoio. Porque por maior que seja a nossa fé, somos seres humanos, dotados de falhas, dotados de sentimentos, de emotividade, de emoções, que se não tivermos a todo instante a direção do Espírito Santo para poder nos conduzir no caminho que devemos seguir, certamente, meu Pai, não conseguiríamos chegar até o final, completando a nossa carreira e guardando a nossa fé. Por isso eu te peço, alimenta-nos, Santo Espírito, que haja um avivamento, que haja uma renovação, que haja, meu Deus, um novo nascimento para cada um de nós e a cada dia, em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E a igreja que concorda, diga amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Deixa eu ajeitar aqui para cá. Pronto. Mais precisamente após o versículo 22, Jesus, o pão da vida. No versículo 35, Jesus deixou claro assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Essa declaração que Jesus ele faz não somente para os judeus, mas ele faz principalmente para aqueles que o seguiam, que eram os discípulos. No início dessa parte, desse trecho, que começa no versículo 22, a multidão foi atrás de Jesus, e quando chegou num local em que eles pensavam que Jesus novamente estaria, no mesmo local em que ele multiplicou os pães e peixes, e não o encontraram, souberam que ele estava do outro lado da margem. E foram até Jesus. E Jesus, por sua vez, diz para eles assim, versículo 24, quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali e nem seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não me procurais, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Nós que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de levar a palavra de Deus, temos que levar as pessoas a terem a consciência de não serem materialistas. Temos que levar as pessoas a terem a consciência de buscar a Jesus, não por causa do pão que perece, porque ela tem a necessidade, porque ela está desempregada, porque a casa está caindo aos pedaços, porque a empresa está fechada, porque o casamento está falido. E quanto maior é a denominação, sem querer, apóstolo, entrar em detalhes sobre denominações, maior é a responsabilidade dela no que diz respeito às custas operacionais para a sua grandiosidade. Aí entra a questão. O que Jesus fala para as pessoas: vocês não devem se reunir e me buscar para poder suprir necessidades materiais. Vocês devem se reunir para me buscar, para me adorar em reconhecimento pelo que eu sou. O que Ele é? O que Ele é para você? O que Ele é para mim? Desculpe-me. Ele é a chave de um laboratório que tem remédios que cura. Ele é a chave do cofre que supre necessidades econômicas. Ele é uma porta em que transforma o casamento da água para o vinho. Se o foco for esse, não é Jesus que está nas Escrituras. É um outro evangelho que tentam colocar na cabeça das pessoas pelas suas necessidades, pelas suas ansiedades. Porque todo mundo aqui tem necessidade. Todo mundo aqui tem anseios, todo mundo aqui tem expectativa. Todos aqui sabem o que precisam e o que tem que fazer para poder suprir as suas necessidades. E voltando aqui no 35, ele faz essa declaração: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Será que as pessoas que têm vindo para as nossas igrejas, assistir os nossos cultos, as nossas pregações, as pessoas que têm se alimentado da palavra que o Espírito Santo nos usa para dar, para transmitir, será que tem sido um alimento para tirar a fome? Será que tem sido o líquido suficiente para saciar a sede? Mais adiante, vê que os judeus, eles murmuravam, dentro desse próprio capítulo 6. Os próprios discípulos se escandalizavam. Discípulos eram aqueles que seguiam Jesus. Eles se escandalizaram, ao ponto de Jesus chamar a atenção, já que alguns saíram, ele virou para os apóstolos e disse: vem cá, vocês também querem ir com aqueles que largaram tudo? Porque estão se escandalizando disso? A religiosidade, ela impede Deus de transformar a vida de pessoas. A religiosidade não foi criada por Deus, não foi criada por Jesus. Jesus trouxe o evangelho da paz, o evangelho que transforma. Jesus trouxe o evangelho que diz para as pessoas que o reino de Deus não está do lado de fora.
está dentro de nós. Mas só consegue conquistar o reino de Deus aquele que se esforça. Poderoso! Se esforçar para quê? Eu, como pessoa, eu louvo e agradeço a Deus pela esposa que eu tenho. Porque eu sou um cara muito chato. Eu sou chato. Eu sou muito encrenqueiro. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ela com orações, ela com a sensibilidade que a mulher tem, que mulher parece um ser de outra galáxia. meu Deus! Né? Porque vocês fazem coisas, vocês têm algo divino, mas tão divino que vocês conseguem aturar homem. Né, apóstolo? Né, Val? É a realidade. Dentro dessa questão, essa transformação que eu preciso ter, porque eu tenho que me esforçar muito para poder eu conseguir tomar posse de algo que Jesus disse que está dentro de mim, para eu me tornar cada dia uma pessoa melhor. Será que eu, você, nós temos a cada dia refletido e nos tornarmos uma pessoa melhor? Porque pregar a palavra, desculpe, chegar na frente, com todo respeito eu estou falando, não me interpretem mal, por favor. Porque chegar, abrir uma Bíblia e começar a falar da Bíblia, da letra, é fácil. Mas quero saber o seguinte: feche a Bíblia e tente convencer as pessoas com seu testemunho. Aí está verdadeiramente a transformação que Deus faz. No ambiente igual que nós vivemos, a gente não pode ficar com a Bíblia aberta. As pessoas não vão entender. Elas têm que ver a Bíblia aberta nas nossas atitudes. E assim somos nós quanto pregadores também. O que adianta eu ter tanto tempo de pregador, de pastor, de bispo, de apóstolo, de diácono, de presbítero, seja o título eclesiástico que a instituição lhe concede com mérito, com honra? O que adianta termos tudo isso, se na verdade, quando fechamos a Bíblia, deixamos de pregar, as pessoas não conseguem nos distinguir daquele que é mundano que está lá fora? Meu Deus! É forte, Brasil! Ô, glória! Salvar os que estão lá fora não é difícil. Manter salvo os que estão aqui dentro é o que é o grande trabalho que nós, homens e mulheres de Deus, temos que observar. No livro de João, capítulo 4. Aqui, João 4. No versículo já 1. Fala a respeito da mulher de Samaria. Era uma mulher que vivia no adultério e, por ser samaritana, a religião judaica não permitia que os judeus falassem com os samaritanos, porque tinha briga entre eles desde a época de Israel ter sido dividida. Samaria ficou com uma parte, Jerusalém ficou com outra parte. Mas quando Jesus foi até aquela mulher, porque ele ia atravessar um caminho e ele tinha que passar por Samaria para poder encurtar o caminho que ele caminhava, ele pediu a ela água. E ela perguntou: mas vem cá, como é que pode, sendo tu judeu, dirigir a palavra para mim que sou mulher samaritana? E Jesus falou: olha, se você soubesse quem é que te pede água, era você que me pediria água.
mas eu estou pedindo para saciar um desejo fisiológico meu. Quando Jesus discorrendo, dentre esta mensagem, essa mulher disse para ele que ela não tinha só um marido. E Jesus falou: não, eu sei que você não tem um só. Você hoje tem um, mas outros 5 que você teve também não eram os seus maridos. Era uma mulher que vivia em adultério. Religiosamente ele não poderia estar com ela, religiosamente pela lei ele deveria apedrejá-la. Mas o que ele fez com essa mulher? O que nós temos feito com aqueles que chegam até nós, de repente são contrários ao nosso pensamento? Moralmente falando, cada um tem aquilo que dentro de si entende como ser a sua moral. Aquilo que foge aos seus olhos da sua moral, muitas vezes você coloca uma interrogação e muitas vezes você coloca uma própria aversão, porque é contrário àquilo que você entende ser o correto. Mas o correto para você. Quando uma pessoa que tem a sua opção sexual, quando uma pessoa que é negra, quando uma pessoa que tem um tipo de, vamos dizer assim, na educação os normais são aqueles entendidos, entre aspas, esses normais, como típicos. Os que não são aspas, são os anormais, são os atípicos. Quando você tem uma pessoa que tem essa atipicidade, como é que é o seu tratamento, o seu acolhimento para essa pessoa? Eu estou falando porque chegou ao meu conhecimento essa semana que uma criança de 5 anos, na escola dela, falou para a professora que não gostava de preto e nem de criança que tivesse qualquer tipo de deficiência. Eu pensei comigo, onde é que ele tem aprendido isso? Dentro de casa. E como o meu espanto não estava completo, ele se completou. Quando eu soube que a família é uma família, entre aspas, cristã. Aí não dá. Que cristianismo é esse? Em que não leva a pessoa a refletir na sua vida e fazer a sua análise de que o reino de Deus, para estar dentro, que está dentro dela, para que ela tome posse, tem que transformar a nossa vida, a nossa percepção de mundo. Nós chegamos a um tempo, pessoal, como aqui diz mais adiante, no versículo do 19 até o 30, mais precisamente no 23 e 24, em que Deus ele não está querendo aparência, não. Não adianta você estar todo domingo bonito, arrumado, alinhado, quando que se olhar direitinho, é igual, como diz a Escritura, é um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas por dentro tem algo morto. E quando tem algo morto, que vida essa pessoa vai gerar? Não tem como. Nós temos falhas, sim. Você reconhece as suas falhas? Eu procuro reconhecer as minhas. Quando eu não consigo reconhecer todas, eu tenho alguém ao meu lado que fala assim, opa, tu tá vacilando nisso aí. Que é a esposa que me corrige, que me fala, e vice-versa na relação do casal. A humildade precede a honra, não adianta ficar bicudo ou bicuda. Não adianta. Aleluia. Às vezes é a forma de falar que dói, né?
Não é verdade? Você pode falar a mesma coisa de outra forma, né, apóstolo? Pode. Mas todos nós temos o nosso lado humano. Se você se esforçar em moldar, em mudar esse lado humano, você vai tomar posse do reino de Deus que está dentro de você. E quando você toma posse do reino de Deus que está dentro de você, você vive em paz. E quando você vive em paz, você dá paz para as pessoas que estão à sua volta. As pessoas vão ter prazer em estar ao seu lado. Porque a pior coisa que tem, a meu ver, é estar perto de quem você não gostaria, mas tem que estar. Às vezes circunstâncias alheias à sua vontade te impedem de falar assim, pô, já deu, eu tô, me erra porque eu tô indo embora. Se desse para fazer isso a todo instante, mas tem hora que não tem jeito. Mas aquela pessoa que causa isso em você, ou essa situação, se ela tivesse um pouco de senso e refletisse nesse tomar o reino de Deus. Eu não estou falando de pessoas incrédulas, estou falando de pessoas que se dizem ser cristãs. Eu estou vendo o pastor com o filho. Ele vai seguir os seus ensinamentos. Principalmente, eu falo, pastor, porque eu tenho uma filha de 27 anos hoje. Passa muito rápido, tá? E principalmente, os ensinamentos sem abrir a boca. Os exemplos. Os nossos exemplos convencem mais para o bem ou para o mal do que as nossas palavras. Beber, obrigado. Obrigado, Nelson. Então, aqui no capítulo 4, no versículo 23, Jesus ele fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não adianta nós falarmos. Ele se importa com aquilo que nós somos. Porque ele também é. Aleluia! Em Êxodo fala, mas Moisés, mas Senhor, se me perguntarem quem foi que te mandou, diga que o eu sou te mandou. Olha! Aqui nós vemos ele falar, eu sou o pão da vida. Em Apocalipse ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Glória a Deus. E eu? E você? O que somos? Maravilhoso, Jesus. Para o nosso Pai. Vou falar mais o quê? Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim
o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei-me verdadeiro adorador, com veste de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro